E aí, gente, era nem Science aqui. Hoje a gente vai fazer uma aula especial. Vão ser duas, na verdade, falando sobre macroeconomia de uma perspectiva austríaca. E o primeiro livro que a gente vai analisar vai ser do Roger Garrison, que é o Austrian Economics, uma exposição diagramática, né? É um livro pequeno, tem umas 50 e poucas páginas. E basicamente a ideia é buscar visualmente representar a escola austríaca, justamente o modelo de ciclos econômicos, mas não só isso. Então, a primeira coisa que ele faz é falar sobre o conceito de produção, né? Esse conceito de produção foi formulado para reconhecer explicitamente a noção de capital, né? Ele vai dizer que tem duas dimensões, depois vai adicionar uma terceira, né? Ele tem uma dimensão de valor, pode ser expressada em termos monetários, e tempo, né? Então, o valor associado a diversos tipos de capital empregado, e capital é, pode ser... na verdade, uma questão heterogênea, né? O capital não é homogêneo, como Keynes pensava. Várias coisas são capital. Tem capital fixo, por exemplo, na forma de um restaurante. Ele tem não só o seu estabelecimento, mas todos os equipamentos que tem depreciação, né? Pode ser considerado capital, tem capital humano, tem todo tipo de elemento que compõe o restaurante. Ele, em grande parte, pode ser considerado capital. Com depreciação, né? Que reflete o tempo decorrido entre a aplicação dos meios de produção originais e final do ente de consumo, né? Então, por exemplo, o restaurante, o que ele produz? Ele transforma a matéria-prima num prato. Tem um design do quem fez o cardápio, do próprio chefe, né? O próprio chefe fez o cardápio, como é comum, em que a produção ali é pegar vários ingredientes e formar algo não necessariamente novo, mas algo diferente o suficiente para uma pessoa querer pagar para comer ali, ao invés de comer em casa. Então esse é o produto final, mas tem um tempo associado a fazer esse prato. Tem um conhecimento, que know-how, tem uma estrutura de logística associada à compra dessa matéria-prima, enfim. É o terceiro componente, né? A terceira variável, né? Pode-se conceber uma terceira dimensão do capital, embora não independente, que representa uma combinação das duas dimensões anteriores, né? Aí Jevons foi o primeiro a sintetizar essa terceira dimensão. Vai ficar claro posteriormente, né? Ele estabeleceu a distinção entre quantidade de capital e e a duração do tempo durante o qual ele permanece investido, que é finita, né? Então, por exemplo, se eu tenho um restaurante, eu quero capital de giro, eu tenho que pagar uma dívida associada a crédito que eu peguei para capital de giro, né? Pra fazer as operações lá necessárias, né? Pra continuar rodando, né? Seja pagar funcionário, comprar material, prato que quebra você troca, coifa que quebra você troca, coisa do tipo. A questão é, tu tem um tempo associado a produção de lucro temporalmente em relação à dívida. E a dívida tem que ser paga ao longo do tanto que você produz. Então, por exemplo, ele cita o que é chamado de triângulo de Hayek. Então, basicamente, você tem aqui a parte de consumo, que é esse OY. Então, consumo. E em dólares, né? Então, você tem consumo em dólares. E você tem o tempo de produção. É no tempo T, né? Você vai ter a linha aqui de demanda, que vai ser D prime. Demanda por consumo, né? E vai começar aqui, né? Em D normal. A gente vai ver muito isso aqui nessa aula, né? Quando você vê D, por exemplo, ou S, S é de oferta e D é de demanda. Supply começa com S, né? É oferta. Então, oferta, demanda. Quando eu falo S prime, quer dizer que é outra linha de oferta. Por exemplo, num período T igual a zero, eu tenho uma oferta S. Num período T igual a 1, eu tenho uma oferta S prime. Ou seja, a próxima oferta de um calendário temporal, que poderia, por exemplo, ser meses. Vamos supor que é mensal esse período. Se for prime, prime, que também vai ter, quer dizer que é em outro período. Nesse caso, eu coloquei mensais, né? Enfim, não importa. A questão é, você tem um calendário aqui de produção
e demanda que necessita de tempo para ser performado. Mas não só tempo, né? Você precisa de um custo, né? Precisa de capital e tempo. Os dois componentes são importantes, né? Ele vai dizer a explicação disso, né? O processo de produção começa no ponto T da figura 1, então no ponto T, temporalmente. Ao final do processo, surgem bens de consumo como valor em dólares, bens de consumo, né? Que é isso aqui, na empresa, por exemplo, no restaurante. No ponto T não existe capital, ou seja, não começou ainda. Então, por exemplo, eu tive a ideia de ter restaurante. Tenho dinheiro, mas eu não fiz nada ainda. Então, tô no ponto T igual a zero. Não tem nada. Então, vamos supor que daqui a uns 3 meses eu começo, eu alugo um lugar, sei lá, compro um lugar. Enfim, mas no tempo T ninguém fez nada ainda. Nenhuma ação foi performada. No ponto D, um dos estagiários, os estágios, perdão, estágios intermediários da produção, existe capital com valor em dólares, que vai desse período. Então, basicamente, você tem duas curvas, né? Associada à minha demanda por capital para criar meu restaurante ao longo do tempo. Que pode ser variável, né? Pode depender do meu know-how, porque às vezes com menos dinheiro você faz a mesma coisa. O triângulo Heikiano é substituído agora por um trapézio, né? Então ele vai formular de outra forma. Então, na figura 2 que a gente vai ver já, o processo de produção começa no ponto T também, com a aplicação de serviços de mão de obra de valor, que é o valor, né? Vai ser T e F, né? Então, o F não vai ser exatamente o custo, mas ele tem a ver com custo de certa forma. Esses meios originais têm o seu valor acrescentado à medida que passam pelos diversos estágios de produção. Até que tem o consumo, né? Então, basicamente, você tem aqui consumo, um esquisita, né? Consumo. Aí você tem ao longo do tempo. Eu até já anotei aqui, porque eu sei que eu ia esquecer. Esse APT é de tempo de produção agregado. Então, o tempo, no geral, da soma da produção ao longo do tempo, né? E aí você tem o slope dessa curva, que basicamente pode ter uma equação de... ao longo do tempo disso aqui, né? Por exemplo, posso ter consumo, a linha de consumo, né? Ao longo de TF. Isso é válido, né, se não me engano. Tô pensando aqui agora, né? Mas eu queria que dá pra representar essa parte aqui assim. Então você tem uma linha, tempo T, aí deixa eu ver TF. Esse TF é uma aplicação de serviço de mão de obra do valor. Então, o valor em dólares dessa mão de obra. Então, vamos supor, eu tô fazendo um restaurante. Vamos supor que custou R$ 100.000 para eu fazer toda a manutenção na região que foi alugada, o design de tudo, design de interiores, enfim, caminhões que vão levar os equipamentos para lá e tal, de outro restaurante para outro, se for o caso. Enfim, e ao longo dessa curva, ao longo do tempo, você vai ter esse gasto, e não é uma linha reta, tá? É, tem, ao longo do tempo você tem esse custo agregado de produção, né? No caso, produção da construção do restaurante, nesse exemplo específico. Então, a inclinação da reta FY, que é associado a... Aqui é o consumo e aqui é a curva associada ao custo ao longo do tempo, da mão de obra. A taxa de aumento de valor por unidade de tempo por dólar investido no tempo T, ou seja, o custo de você investir ao longo do tempo nessa criação do restaurante. Vai pegar crédito, enfim. Ou seja, a inclinação da reta é a taxa de juros quando a economia está em equilíbrio. Só que esses juros não é juros no sentido de empréstimo, é a taxa de juros de investimento também. Que obviamente, no geral, se possível, né, a taxa de juros de retorno, o seu lucro, ele tem que ser maior que a taxa de juros que você paga em dívida. Mas aqui, normalmente I é dado como juros aqui, tá? Mas essa é a noção da taxa ao longo do tempo. Então vamos supor que ao longo de certos meses você vai pagar uma taxa de juros de 5% por R$ 100.000.
E você vai pegar ao longo do tempo, ao longo tá, ao longo de 3 anos, você vai pegar isso aí. E no fim vai ser 100 mil mais 5% de 100 mil. Então, 105 mil em todo, né? Só que ao longo do tempo, né? Então, no geral, essa é a ideia, né? Aí você tem a oferta e demanda por bens presentes, né? Então você tem aqui OA, eu vou explicar aqui a taxa de juros. Então, O até I é a taxa de juros. Taxa de juros. Aí você vai ter uma curva e vou explicar já. Vai ter uma curva. E fazer o máximo, fazer de novo. Ver se eu consigo fazer melhor. Em que você vai ter o ponto ótimo, ó, entre que as duas linhas se cruzam, né? Em que aqui é a oferta de bens presentes, né? Present goods, oferta de bens presentes. Vou até pôr em português para ficar mais simples. BP, né? Bens presentes. E a demanda por bens presentes. No caso do seu restaurante, você vai ter uma demanda por bens presentes associada às matérias-primas. Então vamos supor que você vende frutos do mar. Peixe, caranguejo, todo tipo de coisa que você vende. Lagosta. E você vai ter uma oferta de bens presentes. Então é o quanto você demanda em relação à sua clientela e a demanda que você espera ter no seu restaurante ao longo do tempo, que você vai corrigindo ao longo do tempo estatisticamente, né? Vendo, ó, mais ou menos nessa época vem mais pessoas, no Natal, é, em agosto, que é o mês de aniversários, enfim. Você vai corrigindo essa questão, né? Então esse é o ponto no geral, né? Obviamente não existe equilíbrio entre os dois, né? Você vai dizer que a oferta e demanda por bens presentes estão representadas na figura 3, né? Esse mercado de troca intertemporal entra em equilíbrio por meio de ajuste na razão de juros, né, na razão de preço intertemporal à taxa de juros. Então, você pegou a 5%, por exemplo, mas vamos supor que a gente não está falando só sobre 5%, a gente está falando sobre, no geral, a demanda por bens presentes de várias empresas ao mesmo tempo, né? E aí você vai ter a coalizão de oferta capital no mercado. Então, você tem, vamos supor, N bancos no país, N bancos oferecem empréstimos a uma certa taxa de juros que é aí. E a noção é que esse OB agora vai ser a taxa de juros, certo? Que está agora, né? Então, OB é a taxa de juros atual. Só que você está vendo que nesse gráfico está dizendo que em dólares a taxa de juros ela é definida pela oferta e demanda de capital. Então, aqui OA vai ser a oferta de capital em dólares. Então, segundo esse gráfico, né? É um gráfico ilustrativo. A taxa de juros ocorre naturalmente. Totalmente natural, né? Das preferências das pessoas, a gente vai ver isso daí, mas no fim é a oferta e demanda por capital que vai gerar isso, né? E por sinal, tem muitas pessoas que discordam disso. O próprio Marx discordava disso, por exemplo. Então vamos continuar aqui. Vai ficar um pouco mais difícil depois, né? Rothbard utiliza um diagrama agora, especialmente idêntico à figura 3. Ele aponta que a intersecção das duas curvas determina a taxa de juros de equilíbrio. Não que, por exemplo, Rothbard como economia do Estado disse que a taxa de juros é incalculável e que a representação dele é só visual, né? Então, não é calculável, né? Mas enfim. É estimável por alguns, mas no fim não é estimável, porque se você conseguir estimar a taxa de juros futura, você está calculando a demanda futura de capital. E aí é um problema que cai no cálculo econômico, né? Se você consegue, vamos supor que você poderia calcular a taxa de juros futura, fazer um algoritmo que faz isso, né? Então, tecnicamente, você poderia fazer também para arroz, trigo, etc. E você conseguiria estimar a taxa futura de todas os commodities na economia e no fim você poderia se tornar um ser rico, né? Porque basicamente preveria demanda futura no mercado, o que é impossível, né? Então, é impossível se prever a taxa de juros. Então, métodos bayesianos, que normalmente o Banco Central usa e tal,
não funcionam. São estimativas que não batem com a tua realidade. Então sempre vai ser um valor artificial, né? Então, dada a estrutura de produção utilizada do presente modelo, essa poupança manifesta, manifesta-se como pagamento por serviços, né? Trabalho. Então, qual que é a visão de Rothbard de juros? A taxa de juros é definida pela preferência temporal das pessoas em relação a gasto, consumo, etc., a investimentos, mas principalmente o dinheiro que circula no que é dado como dinheiro para empréstimo é dado pela taxa de retorno de investimentos do mercado. Ou seja, quando as empresas vão bem, elas pagam as suas dívidas na data correta, né? Não vão à falência, etc. Você tem mais liquidez no mercado e por isso, e mais empréstimos consequentemente, isso gera uma menor taxa de juros. Natural, né? Não artificial. No mercado privado de bancos, a taxa de juros seria escolhida pela oferta e demanda de capital e não artificialmente, né? Então essa é a noção. Keynes quase diz isso no General Theory, que é o livro principal dele. Depois ele muda de ideia, né? Enfim, fazer o quê? Aí você tem o mesmo gráfico de antes, né? Que define a taxa de juros, aqui o consumo, os gastos ao longo do tempo. E aí você tem essa curva entre. Eu vou colocar em azul aqui. Essa parte que eu tô marcando em azul é a OA, né? É a quantidade de dinheiro que você tem na economia para empréstimos, né? Associada à taxa de juros, né? OB. Então aqui é a taxa de juros, né? Você tá vendo o I aqui. Quando a gente vê I, é taxa de juros. Aqui é dinheiro. Você oferta e demanda por bens presentes. E tem a colisão. O que são bens presentes? Tudo, cara. Comida, serviços, transporte. Tudo que você pensar. Tudo que tem na economia. Então qual que é a noção aqui? Que você tem uma noção de N empresas tomando empréstimos ao longo do tempo, fazendo investimentos. E o retorno delas de investimentos para fornecer bens presentes que as pessoas demandam vai gerar, entre aspas, um equilíbrio. A gente dá como equilíbrio de Nash também. Equilíbrio de Nash, e basicamente você vai ter não é exatamente um equilíbrio fixo, um ponto fixo de equilíbrio, mas no geral, por exemplo, o equilíbrio de Nash é basicamente assim, vamos supor que eu tenho vários mercados na sua região. Vamos supor que tem 5. O preço de vários tipos de arroz naquele mercado vai tentar ser parecido ao máximo. Por quê? Porque você tem uma tendência de um equilíbrio de Nash entre preços de produtos no mercado local. Enfim, com juros é a mesma coisa. Aí ele compara com o modelo keynesiano, né? O modelo keynesiano, ele acredita numa coisa chamada preferência por liquidez. Não é exatamente, pelo menos na visão do Keynes, mudando a taxa de juros, você muda a decisão das pessoas, não é assim. Então, Keynes ele acredita que a preferência por liquidez tinha questões também psicológicas. Ele coloca 3 fatores: fatores monetários, sociais, em questões sociais no sentido de investimentos, né? Escolhas de investimento. Em relação à forma que as empresas grandes, né, bancária, private equity, vão alocar capital. Mas basicamente a noção é que você tem aqui o dinheiro no sistema e você mudando a quantidade de liquidez na economia, que é basicamente você injetar mais dinheiro, tu muda funções de não exatamente você vai mudar, mas você vai permitir que as pessoas tomem decisões diferentes ao longo do tempo. Então essa é a noção de consumo, né? Então essa é a noção de Keynes, né? E aí, no modelo austríaco não, você tem a oferta e demanda por capital e também, eu pegar aqui, por exemplo, eu vou colocar em amarelo a versão do Keynes. A versão do Keynes, ó, essa daqui. A austríaca, eu vou pôr em vermelho, essa, começa aqui, né? Então o que isso quer dizer essa parte vermelha? Que basicamente, a parte vermelha está dizendo que além da questão da oferta monetária, você tem o retorno das empresas ao longo do tempo, que é o que importa. Quanto elas pegam de empréstimos e pagam de volta e tal, os investimentos. E a oferta e demanda por bens presentes. Caso, por exemplo, as empresas fazerem escolhas erradas em relação à oferta de bens presentes que ela fornece e ter prejuízo por conta disso. Então, vamos supor, você tem uma empresa de café, produz mais do que deveria, não vende, isso gera um custo, de repente, pode causar um custo, de repente, que é crônico na sua empresa, aí ferra a sua empresa, não consegue pagar a dívida, vai à falência, vamos supor. Então, é,
vai ser absorvida, né? O que a sua empresa geraria de valor agora vai gerar menos. Menos liquidez no mercado. Então, se várias empresas acontecerem isso ao mesmo tempo, você tem uma crise econômica. Então essa é a noção. Então não é que você tira essa parte do Keynes, é que a questão é que a versão do Keynes não é suficiente. O próprio Keynes ele diz que essa versão em vermelho só seria verdade em questões específicas, né? No General Theory. Ele literalmente diz com essas palavras. Ele diz que a visão que a taxa de juros é dada pelo retorno de investimentos das empresas só se dá em exemplos específicos, condições específicas, que ele nem especifica. Mas ele diz que o que importa é a noção de preferência por liquidez. Então, ele diz que não necessariamente você poderia calcular a taxa de juros futura, e nem que deveria ser controlada. Não sei se ele mudou de ideia depois, né? Pelo menos nesse livro General Theory ele diz isso. Mas a questão é, o modelo keynesiano é muito diferente, principalmente o neo-keynesiano. O neo-keynesiano basicamente fala, não, eu vou injetar dinheiro na economia e as pessoas vão mudar seu comportamento. Não é assim. Então, eu vou falar mais sobre isso posteriormente, né? Mas outra parte dizia, né, no Homem, Economia e Estado, né? Você injetar mais dinheiro na economia não muda a oferta, perdão, a demanda por capital real, né? A relação positiva entre a quantidade de capital e o tempo de produção é apresentada de forma gramática na figura 6, né? Eu já vou colocar. O formato do lado da curva é simplesmente uma maneira de indicar que não se faz afirmações sobre a taxa de variação da inclinação da curva e blá blá blá, né? Vamos para a curva na prática. Então, aqui é a. Vou pegar aqui, eu esqueci o nome do termo. É o tempo de produção agregada, né? Da empresa, de alguns produtos, né? Só que esse delta significa que há uma diferença na produção agregada desse produto, né? Então ele começa aqui, vamos supor que esse APT aqui é igual a zero, e aqui até N, né? Então isso aqui é a taxa de tempo, né? E você tem capital inicial que vai ser empregado ao longo do tempo nisso, né? É, nesse tempo de produção. Então você tem o tempo de produção e a soma de todas as coisas que são produzidas pela empresa ou N empresas, e você tem o quanto de capital alocado ao longo do tempo nisso, né? É isso que significa. Então ele vai explicar aqui, né? O tempo de produção, que é OT, né? Então começa aqui. Então é OT. Indicado no painel inferior da figura 6, este painel naturalmente representa a estrutura de produção já conhecida. A palavra inicial é usada aqui, sentido arbitrário, não se refere ao ponto de partida no processo de produção. Aí você vai ter também o valor inicial em dólares, representado por OK no painel superior. Então esse OK aqui é basicamente é, não tempo de produção, é o valor em capital, né? Capital inicial. Só que quando a gente pega OK Prime, e colocar em outra cor, por sinal. Então esse OK Prime, ele é posterior, né? Um período posterior. Então vamos supor que eu tenho um restaurante, eu coloco um capital de 100 mil inicial, só que depois de fazer reforma, todas as coisas, eu tenho que pôr mais dinheiro no restaurante. E aí esse capital posterior vai ser esse. E você tem o tempo de agregado de produção, né? Então você está continuando rodando o restaurante ao longo do tempo. As curvas de custos são diferentes, os preços das commodities, vamos supor, o tomate aumenta de preço, você vai aumentar seu custo. É, o frutos do mar que você compra fresco, de repente tá mais caro, de repente até você tira do cardápio. Você vai fazendo várias escolhas, né? E vai tentando, no geral, aumentar a sua eficiência de produção, né? Na parte de baixo você vai ter é, esse Y, né? Como consumo, Y prime, e você tem o Y normal, né? Então você tem o Y, consumo, velocidade de consumo, tem o capital inicial aqui. Só que aqui agora a gente tá falando sobre IF, né? Então, então, na verdade, aqui é a sua taxa de consumo ao longo do tempo. Vou fazer de novo. OT é o T, é o, 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 T
Aqui é o agregado no geral, mas aqui é o tempo de produção. E esse IF vai ser associado exatamente ao, vamos supor, o custo em juros que você vai pagar tem que ser, no geral, menor do que o seu lucro, né? No longo prazo, senão você lasca. Então, esse daqui é basicamente. Eu vou falar. É associado ao custo de produção. Eu vou falar. Não é exatamente custo, mas no geral. É o, é o dinheiro em dólares que você paga de juros para suas dívidas. Pode ser também associado a custos no geral, né? A uma certa taxa de juros. Que vai mudando ao longo do tempo, né? Você tem o slope da curva, ao longo do tempo tem daqui. E, de novo, isso daqui não é difícil, tá? Vamos por partes. Tu vê aqui, na parte da direita, que você já tem a noção de oferta e demanda por capital, né? Então, só que aqui a gente tem agora duas curvas. Por que a gente tem. Perdão. A gente tem mais de uma curva. Então vamos lá, com calma. Essa parte é um pouco mais difícil, mas é mais simples do que parece. Primeiro, você tem no I prime prime, que tá aqui, até I prime. Eu vou marcar assim. Tá, mudanças de custo. Então aqui é dinheiro que está sendo gasto, né? Então vamos lá. Você tem agora I prime Y, vai daqui. E você tem no geral que vai ser gasto ao longo do tempo, vamos supor. Vai ser até o prime. E vai ser tudo, né? Englobar tudo. Então, no geral, essa parte você tem quanto que está sendo gasto. Só que você tem diferentes curvas de custo ao longo do tempo. Podem ser diferentes, né? Então, por exemplo, ao longo do tempo de produção, OT, tem vários tempos de produção, né? Então tem um período de produção, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Então a questão é, diferentes tipos de produção, eu vou ter custos diferentes. Então eu tenho um restaurante, ao longo do tempo de produção de cardápios, de festas que eu vou organizar, eventos e tal. Eu vou ter pessoas diferentes ali, quantidade de pessoas, pessoas que gastam menos, gastam mais. Depende do marketing e tal. Mas a questão é, no fim, você vai ter curvas diferentes de gastos, certo? Porque essa curva diferente de gastos vai ser diferente, por exemplo. No Natal eu vou gastar mais com matéria-prima, porque eu sei que eu vou vender mais prato. Então eu sei que eu vou ter maior custo. Então vamos supor que nesse F prime A prime, basicamente é essa parte aqui, eu tenha uma oferta e demanda, que é essa daqui, né? É uma oferta de demanda por bens presentes, que vai dar uma curva que vai bater com essa taxa de juros, que é o B prime. Então, isso aqui não é difícil, cara. Basicamente, são curvas diferentes de gastos e taxa de juros paga por conta disso. Mas não, eu tô só dando um exemplo do restaurante. Pode ser para N empresas. Então, no geral, você tem diferentes curvas de demanda por bens presentes e oferta e custos associados a isso. E isso vai gerar no fim. A demanda por bens presentes futuros é diferente, certo? Então significa que é, a quantidade de investimentos vai ser diferente, o custo, etc. Isso vai gerar taxa de juros. Essa é a ideia. Então o OB, que é essa parte aqui, né? A taxa de juros, ela vai ser diferente em relação à preferência temporal das pessoas, por bens presentes, que é a oferta, e bens futuros, que é a demanda. A demanda ela não aconteceu ainda até que ocorra a venda. Mas no momento que a venda ocorre, tu já começa por estatisticamente ver o que as pessoas estão querendo. Então, por exemplo, pode ser isso daqui, a curva só de dinheiro, pode ser oferta e demanda por dinheiro, pode ter oferta e demanda por todo tipo de coisa na economia. Por celulares, por chips de celular, no caso de empresas. Pode ser demanda por matéria-prima de ferro para gerar máquinas de academia. Cara, pode ser tudo que você pensar. Qual que é a ideia aqui? Curvas de oferta e demanda que decidem
quanto é alocado de capital por empresas, que é essa parte dessa região aqui, né? Tem esse F prime e F prime prime. Então, não é difícil, cara. É só você saber o que cada símbolo significa. E, no geral, isso daqui não é que você calcula, não é um cálculo. É uma representação de uma ideia. Fica mais clara por diagramas, né? O próprio Rothbard, no Homem, Economia e Estado, ele usou vários diagramas para representar essas ideias, né? Então não tem nenhum problema em representar dessa forma, né? É até mais simples, na minha opinião. Então, só para deixar claro, né? O A é o valor em dólares de bens presentes. É, no caso aqui, né? Então, o A prime, que é esse em rosa, né? É o valor em dólares de bens presentes. Então, se eu pegar aqui, ele vai bater aqui com a taxa de juros, certo? Com o B prime aqui, né? Então, essa parte vai ser o valor de dólares de bens presentes atualmente. Você tá vendo que tá menor que normal. Agora você pode fazer, dada uma curva de custo maior, de emprego maior de capital, e você tem também aqui nessa parte a curva de tempo para fazer essas coisas. Então, por exemplo, nessa parte aqui, nesse F aqui, você vai gastar mais para gerar o que as pessoas querem, né? Então, eu vou fazer até aqui. Então, essa curva vai vir até aqui. Aqui a gente tem outra curva de demanda e oferta, certo? Então aqui foi a primeira em rosa, em vermelho a gente tem outra curva de demanda e oferta. E você só vê isso na prática quando acontece, tá? Então, você vê estatisticamente quando as pessoas compraram, venderam exatamente diversos tipos de commodities produtos. Poderia ser só associado a arroz, por exemplo. Poderia ser curva de demanda de arroz, enfim, da oferta mesmo. Tipo, o ponto é quanto é gasto em dólares nisso, né? Então, nesse ponto vermelho, esse é, BA aqui vai ser a curva que representa o valor de bens presentes, né? Nesse ponto aqui, né? E aqui vai ter a outra mesma coisa, né? Vai ter outra curva que representa bens presentes, em que o valor em dólares de bens presentes é maior, né? E não necessariamente o que cria isso é exatamente inflação, tá? E você tem os juros, tá? Então você tem os juros, seria definido no modelo austríaco, né? Pela oferta e demanda de bens presentes. No caso da inflação, seria a noção de como a gente espera de bens presentes versus futuros, né? Então, do preço da carne agora versus o futuro. Se, por exemplo, uma crise, produção de carne, por alguma questão, sei lá, uma doença que está passando para os bichos, como aconteceu há um tempo atrás em ovos, né? Que aumentou o preço dos ovos por conta disso. Menos ofertas de carne, a curva de oferta muda, a demanda vai mudar também, porque por exemplo, picanha, se tiver muito caro, as pessoas não compram. Então é elástico. Arroz não é elástico, porque você come arroz todo dia, não importa faça chuva, faça sol. Mas a questão é, quando a demanda é elástica para um produto, quando a curva de oferta muda, as coisas mudam. Enfim, a questão é, essa é a ideia, oferta e demanda que cria isso. T prime, F prime é basicamente bens presentes adiantados a trabalhadores. Então agora a gente vai para a explicação do TF. Então você tem um período em que você tem os bens presentes adiantados para funcionários, por exemplo. Você tem outro período, que é o presencial de produção e período posterior, né? E você tem a nova taxa de juros do mercado dada por OB, que é tudo isso aqui, que é menor que OB prime. Vou colocar em azul, que vai ser isso aqui. Então você tem uma mudança de taxa de juros porque houve uma mudança na relação de oferta e demanda por bens presentes. Então, qual que é a ideia central, se você não entendeu nada? É basicamente que a taxa de juros é definida
por oferta e demanda de bens presentes. Porém, não é isso exatamente. É, no fim, o retorno da taxa de juros de investimento. Mas para as empresas terem um retorno da taxa de investimentos, né? Para elas serem bem-sucedidas nas suas vendas, elas têm que fornecer bens presentes que as pessoas compram. Então, se eu tenho uma empresa, faz uma bebida e não vende, então eu vou à falência, não estou vendendo vendas, né? Tem várias empresas de vários setores, não tem vendas suficientes, de serviços, etc., produtos, dá merda. Pode ter várias razões pra isso. Enfim. Agora, explicar isso de uma forma mais simples, né? Uma diminuição nas preferências temporais dos trabalhadores, por exemplo, pode ser representada por uma mudança de demanda por bens presentes. Então, as pessoas querem agora não comer carne, vamos supor. Todo mundo vira vegano. Eu só tô dando um exemplo. Aí vai ter uma curva de demanda diferente pela carne. E uma produção diferente, porque se não tem pessoa pra vender, ninguém vai produzir. O produtor de carne da Friboi lá, ele produz carne porque tem gente pra comprar ao redor do mundo e no Brasil, né? Intercepta a curva original da oferta de bens presentes. Até este ponto, a magnitude OA foi considerada como representativa do valor pago pelo serviço, né? Sendo que OA é esse daqui, né? Então, é o valor pago por serviços no geral. Mas se as pessoas não querem esses serviços, elas não compram, né? E aí a curva diminui de oferta. Porque a demanda diminuiu. O que isso nos ensina? Que as empresas elas têm que mudar sua produção em relação à demanda esperada das coisas, né? Como as coisas mudam. Por exemplo, se as pessoas querem mais produtos fitness, então vai fornecer mais produtos fitness às empresas, e é isso. Em outras palavras, a redução nas preferências temporais permitiu que recursos que de outra forma teriam sido utilizados para consumo, né, fossem usados para investimento. A consequente queda na taxa de juros tornou lucrativo o emprego desses recursos. Então, a taxa de juros ela decai quando as empresas performam melhor. Essa é a ideia. E a preferência das pessoas em gastar mais, consumir mais, que vai dar mais dinheiro para as empresas, acontece quando tá tudo na nice, né? Tá tudo de boa. Quando não tem nenhuma recessão, não tem nenhuma crise econômica, etc. A macroeconomia austríaca nunca se preocupou diretamente com o nível geral de preço, mas sim com preços relativos dos bens de consumo, em relação aos investimentos, com a quantia relativa às pagas por bens e serviços. Então a questão é que a noção central é o que as pessoas estão dispostas a pagar por bens presentes. Depende, cara. Vendo uma crise, elas vão tentar reter, não vão investir, não vai pegar aquele carro que ela queria, uma moto, não vai fazer aquela compra maior que vai pagar através de crédito, o que gera assim flow de capital para bancos, que vão ser usados em investimentos e empréstimos. Então, no geral, quando as pessoas gastam menos, poupam menos, quer dizer que tá tudo bem na economia. No geral, as pessoas estão agindo de certa forma nesse sentido. Às vezes não, mas é, quando as pessoas retêm mais é porque tem algum problema. Isso de uma forma geral, né? Que é a mesma coisa de antes. Só que agora ele tá comparando com o modelo de Keynes, né? É, então, nem é necessário explicar porque é a mesma coisa. Tem aqui as curvas de oferta e demanda, uma certa taxa de juros. Você tem a taxa de produção das empresas em relação ao capital e a produção que elas possuem ao longo do tempo. Mas essa parte aqui é do modelo austríaco, né? A parte keynesiana, ela tem apenas a noção de... visualmente aqui, né? Porque o Keynes também falava sobre questões psicológicas, de comportamento das pessoas. O que não se refere a isso daqui, porque isso daqui se refere à taxa de retorno de investimento das empresas. Aqui não. Essa é a diferença, né? Aí ele vai dizer, né? O dinheiro é neutro, né? As pessoas dizem, né? Mas na visão austríaca não se deve presumir que a moeda seja neutra. Nem é possível demonstrar que ela seja em qualquer momento. Demonstrar que ela ou seja em qualquer sentido relevante. A noção de moeda neutra, segundo Mises, é uma contradição, né? Em termos, uma moeda sem força motriz própria não seria como se supõe uma moeda perfeita. Não seria moeda de forma alguma. Então, a noção de moeda é a noção que nós usamos aquilo que nós acreditamos que tenha valor. Obviamente, moeda legal tender, real, dólar, etc. Euro. Por exemplo, eu da perspectiva de alguém no Brasil, usar o euro e o dólar é melhor do que
real, né? Eu ganhar em dólar e euro é melhor. O meu poder de compra é maior. Então, existe, de certa forma, uma questão psicológica no dólar versus o euro, no dólar versus o real, o que gera um câmbio, né? Então, a noção do dólar versus real. E se o real apreciar em relação ao dólar, quer dizer que meu real vai ter mais poder de compra em dólares ao redor do mundo também. E várias questões subjetivas que regem isso, né? Não é uma questão só objetiva, né? É simplesmente uma questão quantitativa. Pelo contrário. O Forex é uma questão de especulação, né? As consequências de uma injeção não uniforme de uma moeda recém-criada, né? Na economia, né? Do fato que alguns indivíduos recebem uma parcela maior da nova moeda, são classificadas como efeitos distributivos. Então, vamos supor que o Banco Central coloca mais injeção de capital na economia. Tais efeitos são considerados de importância de segunda ordem, né? São desconsiderados para que se abordar aspectos mais fundamentais. Então, a questão de o Fed colocar mais dinheiro na economia americana, como na época da crise de 2008 ou na época da pandemia, é um efeito de segunda ordem. Porque a forma que as pessoas se comportam é o primeiro de. É o, é o efeito de primeira ordem, né? Então, as pessoas, numa recessão, por exemplo, na pandemia, gastarem menos dinheiro é um efeito de primeira ordem. Então, ele não depende de questões monetárias exatamente. Essa é a visão austríaca, tá? Então, por exemplo, essa figura, por exemplo, com a 10 representa aqui uma expansão monetária, em que você tem, por exemplo, o M0, que é basicamente quantidade de oferta, aí você tem uma expansão da moeda, e você tem uma curva de diferença, que vão ser representadas mais aqui, né? Então você tem uma curva inicial, vamos supor, o governo imprime dinheiro ou injeta dinheiro na economia agora. Então, é, tem aqui M prime, então é a primeira, né? Primeira curva. Então você tem a oferta, né? A expansão monetária. E a próxima vai ser a transição para M prime de C, né? Vai ser agora associada a consumo usado dessa moeda, né? Então esse dinheiro vai rodar na economia. E esse dinheiro que vai rodar na economia, ele é igual a, a segunda onda da oferta gerada, né? Mas esse MC é da expansão monetária. Então, a quantidade que é impressa e que é gerada a mais na economia. Só que depois vai ter uma transição do próximo estágio de expansão, que depois vai voltar para o estágio inicial. Qual que é a noção aqui? É que, inicialmente, depois da expansão monetária, as pessoas gastam mais. As pessoas têm mais dinheiro para gastar. Eventualmente, isso aconteceu na Islândia, por exemplo, antes da crise de 2008. Então, começaram a fazer técnicas de expansão monetária, maturity mismatching, que é você fazer empréstimos de curto prazo. Você toma empréstimos de longo e vende por curto. Há uma certa diferença de porcentagem de taxa de juros. Vamos supor que de 5 você pega de longo prazo de 3% e fazer o meu teste diferente. E vende por 5%. Normal. Eu tenho uma diferença aqui de 2%, certo? A diferença entre ambos. Então, o ponto é que isso vai gerar um lucro que é perigoso, né? Maturitismo Smash pode dar merda, né? O calendário pra você fazer isso daqui é muito curto, né? Quando tem crise econômica, esse daí dá merda. Mas depois ele volta novamente pro estado inicial, né? Que as pessoas inicialmente gastam até que esse dinheiro gerado de forma por uma técnica bancária gera inflação, as pessoas começam a gastar menos e as pessoas voltam ao estado inicial em relação ao anterior, né? Então você tem aqui de forma mais clara, né? Que agora ele vai colocar a oferta e demanda por dinheiro em relação a juros, né? Então, aqui tem os juros, a oferta e demanda por bens presentes e futuros. Você tem o valor dos bens presentes ao longo do tempo, né? Que eles vão diminuir. Então, vamos lá. Quando você tem vou colocar em verde aqui, o aumento da oferta de dinheiro, por impressão de dinheiro por bancos, né? Pelo Banco Central, por exemplo, você vê que o preço dos bens presentes diminuiu, né? Em relação ao anterior. Então, estava nesse valor,
E agora ele diminuiu. E aí, é, posteriormente, então, ele diminuiu, depois vai aumentar de novo. E essa é a ideia. Ele vai diminuir e depois aumentar de novo. Fazer essa curva aqui. Depois do boom, né? Então essa parte é o boom econômico. Em verde, né? Depois você tem um período em que começa a ter inflação. Isso não demora muito, né? Depende. Principalmente quando tem crise econômica, né? Aí você tem aqui embaixo as curvas de juros em pra si mesma, né? Que ele colocou aqui só pra dar uma abstração, né? Então você tem que ver que a taxa de juros vai diminuir em certos períodos, né? Então, por exemplo, é, nesse caso aqui, você teve uma diminuição da taxa de juros, nessa parte aqui, só que depois vai aumentar de novo. Quando tem a crise depois do boom. Então, no boom todo mundo gasta, depois começa os preços das coisas começam a aumentar, as empresas começam a investir de forma, assim, é, basicamente isso aqui é uma fraude, né? As empresas elas estão achando que tem dinheiro na economia e que elas pegarem empréstimos, no geral, você tá tendo uma liquidez, né? Porque na verdade, isso aqui é uma questão falsa, né? Você está injetando dinheiro na economia que não é endógeno. Ele não vem das empresas estarem bem sucedidas. Porque a taxa de juros só deveria diminuir quando ele tem mais dinheiro na economia, quando as empresas vão bem, através de investimentos, produção. Quando você usa apenas uma técnica bancária para ter mais dinheiro na economia, você está basicamente pegando vinho. É como se fosse vinho. Vamos supor que eu tenho uma adega de vinho. E em vez de eu produzir vinho, vamos supor que na primeira opção, eu produzo vinho de forma endógena, né? Ou seja, eu tenho a vinha, produzo vinho na raça e é isso. Então o vinho ele tem uma qualidade. Quando eu me falo, quer saber, eu tenho uma adega de vinho, mas eu vou misturar água. Então tem uma forma exógena. Eventualmente, em relação a outros competidores que têm o mesmo conhecimento que você, mesmo as pessoas uma hora vão perceber, é, tecnicamente falando. Se você tem uma escala grande, são empresas de grande escala. Uma hora, a distribuição de produtos do vinho de forma endógena, por ser endógeno, por você conseguir calcular isso, por ter testes químicos que mostram que ele é mais puro, ele vai ter um valor maior que o exógeno. E esse é o ponto, né? Você misturou água com vinho. Mas aqui tem água, tem aditivos. Ou seja, ele tem um valor menor, intrínseco. E quando as pessoas percebem isso, o valor dele decai. Então é a mesma noção. Não tem nenhuma. Tipo, a quantidade de capital acontecendo na economia é normal. Só que tem a diferença entre o vinho, entre aspas, endógeno, através de produção e serviços, né? Então a noção é assim: os juros deveriam decair quando as empresas vão bem, ok? Quando elas vão mal, ele deveria subir. Essa é a ideia. Então você, por exemplo, aqui tem a relação de dinheiro e juros, né? E a curva de oferta e demanda por capital, né? Então aqui é a oferta e demanda por capital, nessa parte aqui. E você vê que a curva inicialmente ela desce, né? Depois volta. Então você tem uma taxa de juros aqui, E prime até E prime prime, em que eventualmente você vê que tem uma curva aqui que ela decai e depois sobe. Isso demora um período, pode ser, sei lá, 2 anos, enfim, 3. Mas a questão é, inicialmente o boom econômico permite que as pessoas gastem mais, gera mais emprego, gera mais investimentos. Só que esse boom econômico foi feito de forma errada, feito de forma imoral até. Feito por uma técnica bancária. E técnicas bancárias não salvam a economia. Elas melhoram o curto prazo e ferram o longo prazo. E no longo prazo você se lasca. Foi o que aconteceu na crise de 2008, foi o que aconteceu na pandemia. Todas as crises, elas têm esse comportamento, né? Esse é o ponto dessa aula, né? Desse livro também. Então, a injeção de moeda recém-criada faz com que a taxa de juros aparente caia de I, que é a anterior, para I prime. Então ela decai, né? Como a gente vê aqui nessa parte. Vou fazer de novo. Ela tava aqui e vai pra cá.
certo? Ela decai e depois sobe. E essas curvas de oferta e demanda, elas são a preferência para as pessoas por dinheiro, né? De empresa também. Em seguida, ela sobe novamente para o nível da próxima taxa original. Esse efeito de expansão sobre a taxa de juros não é naturalmente nem novo nem exclusivamente austríaco, né? Ele vai citar o Ixion, né? E a ideia de que uma expansão monetária faz com que a taxa de juros no mercado de empréstimos caia abaixo do natural é comumente associada ao, às obras do Ixion, né? E aí você tem períodos, né? Então vamos supor que a gente pode falar que tem períodos disso, né? Então você tem período 1 aqui, que é esse número romano 1. Então você tem um período que as empresas estão investindo lá e tal, estão produzindo. Aí você tem um período 2 de produção. Aí você tem um período 3 de relação de capital. Aí você tem um período 4 em que você tem uma expansão da oferta monetária. Então no período 4 você já tem uma expansão da oferta monetária, né? Então as empresas estão performando, mas agora elas têm agora mais de capital disponível, certo? E aí você tem a oferta e demanda por bens presentes, que originalmente ela era essa, né? Só que aí você tem agora, por injeção de capital na economia, você tem que a taxa de juros, né? As ofertas, as curvas de demanda estão mudando, que é a parte 5, né? Então a parte 4 é a expansão da oferta. A parte 5 é 5. É 5. Então basicamente tem a taxa de juros decaindo, certo? A taxa de juros decai depois disso. E as curvas de oferta vão mudando, né? E na parte 6 você tem ainda essa quantidade de oferta maior, expansão monetária, até a parte 7 em que você tem a taxa de juros aqui, na curva de oferta e demanda por capital, que ele representa em duas curvas, né? Você vai ter, assim, o que regula isso, preferência temporal das pessoas, mas no fim tu vai ter uma taxa de juros artificial que eventualmente vai mudar, vai voltar para o plano anterior. Ou seja, tu abaixou a taxa de juros artificialmente, você injetou mais dinheiro na economia. Mas eventualmente vai ter uma crise, não uma crise exatamente, mas uma inflação, um aumento de custo das coisas, né? Porque você está criando inflação crônica, que vai gerar mal investimentos, vai gerar, no fim, uma recessão. Então, a causa das recessões normalmente são expansões monetárias, no geral. E ao longo da história, tá? A gente pode ver em outra aula, né? A expansão será vivenciada primeiro pelos capitalistas, pelas grandes empresas, bancos, o setor de private equity, depois pelas pessoas, pelo povo, né? Então, as pessoas vão conseguir gastar mais, ter mais acesso a crédito. Então, o custo do capital vai ser menor. Então, tu vai comprar um carro, uma casa, vai ser menor no custo de juros, né? Ao contrário da expansão monetária da figura 12, a expansão de crédito gera efeitos reais da estrutura de produção. Em termos de diagrama, isto é demonstrado pela notação é, da mudança de oferta posterior, né? Que a gente vai ver na verdade, na próxima imagem. Então aqui você já tem uma diferença da imagem anterior, que tem uma adição de mais coisas, né? Você tem curvas a mais. E é basicamente isso. Então, por exemplo, nessa parte aqui tá mudando. Então vamos lá. Então, por exemplo, vamos por partes. Aqui você tem o tempo agregado de produção, né? Como eu disse anteriormente. Aqui você tem o tempo de produção, e você tem os estágios de produção, etc. Tem no em Y prime Y, você tem a taxa de consumo das empresas, tem o capital inicial alocado em diversas formas de investimentos. Então, na fase 1, as empresas estão investindo, ok? Há uma certa taxa de juros, eventualmente. E aí você tem uma taxa é, uma taxa agora de mudança monetária da moeda. Então, alguém imprimiu dinheiro, vamos supor.
Pode ser injeção de liquidez da parte do Fed, que não necessariamente imprimir. Mas, entre aspas, imprimir o dinheiro. Fizeram algumas formas de expansão de crédito. Pode ser commercial paper, várias formas de empréstimos de curto prazo, que são, no geral, mais arriscados. Gerou expansão de crédito. A crise de 2008 foi vários fatores, né? Entre esses, crédito mais fácil. Easy money é o termo. Então você tem a primeira curva aqui, depois diminui, está expandindo a expansão monetária. Eventualmente chega a M prime C, ou seja, aqui você tem muito mais dinheiro na economia, as pessoas estão gastando mais. Nesse estágio, a oferta por bens presentes é menor, certo? Assim como a taxa de juros. Então vamos lá. Nesse estágio, a taxa de juros é menor e o preço dos bens presentes, o valor dos bens presentes também é menor. Está em verde, certo? Então, o preço dos bens presentes, tudo é menor, tudo mais barato. Consegue crédito mais fácil, as empresas também. Todo mundo está feliz de boa. Imagina na economia. A pessoa fala, não, é assim que o investimento, é assim que as empresas elas são bem-sucedidas no longo prazo. Isso causou a, todo o avanço tecnológico da sociedade no século passado. Isso é mentira. O que causa o avanço tecnológico, o avanço de vários setores da economia, na ciência da computação, etc., não é mais dinheiro na economia, é o avanço do conhecimento. Então tem mais educação de qualidade, pública também, tem um custo, obviamente, ao redor do mundo, em vários países. Isso permite que as pessoas que se formam, seja na escola ou em cursos técnicos ou na faculdade, produzam de forma mais eficiente em vários setores e isso gere produções melhores. A educação é o que muda isso daqui, né? De forma privada, por sinal. Então, no fim, você vai ter uma mudança na taxa de juros, que depois vai mudar, voltar ao normal. Então, você tem aqui uma curva, por exemplo, S de oferta de dinheiro. Só que agora, a próxima curva de oferta, que é o S prime, tá menor, né? Então, quando houve uma expansão monetária, você vai ver um S prime menor. Ou seja, a oferta agora tem uma curva mais baixa, né? O dinheiro tá mais fácil. E aí depois, no S prime prime, isso vai voltar a ser mais alto, né? Então no S prime prime, eventualmente os preços das coisas vão aumentar novamente. Após o boom. Então primeiro você tem o boom econômico, depois as coisas começam a ficar... Principalmente quando tem crise. Quando tem crise, o, o boom explode numa crise, né? Porque na Islândia isso aconteceu num período, né? Demorou. Tem um livro chamado Deep Freeze, do Instituto Mises, né? Que ele fala sobre isso, né? Na crise de 2008 da Islândia, demorou, cara, pra isso acontecer. Foi tipo em um ano, dois. Foi na crise de 2008 que aconteceu realmente a merda. Que eles estavam expandindo o crédito por anos, então eles estavam nessa fase do S-Prime há uns, não sei se foi há uns 5 anos, começou nos anos 2000. Eles começaram a emitir várias formas de expansão de crédito, né? Crédito fácil, através de técnicas bancárias na produção. E isso gerou mais faturamentos para os bancos, todo mundo tava bem. Até que houve a crise de 2008. Quando aconteceu a crise, não tinha mais dinheiro em reserva para, por exemplo, por conta de reservas acionárias, para lidar com essa crise de capital. A liquidez na economia diminuiu, não consegue agora fazer as coisas que fazia antes. E no geral isso acontece a crise, né? Aí os preços dos bens futuros aumentam novamente, né? Os bens presentes, né? Então, eventualmente, os bens presentes ficam mais caros, né? A curva de demanda também muda por várias coisas, né? Não por arroz, não por feijão, óleo, né? Mas por várias coisas boas. Principalmente a curva por demanda, oferta e demanda de capital, que é representada nessa parte aqui, né? Então, eu recomendo que você veja esse gráfico com calma, né? Que você pegue o livro é de graça na internet, tá? Tá na Instituto Mises. Só você pegar ele e pôr no Google, você acha PDF. Veja esse gráfico, tá na página 29, né? Veja principalmente essa parte aqui. Essas curvas de oferta e demanda por capital, elas são moduladas pelas preferências das pessoas, conforme a crise vai ocorrendo. Quando os preços das coisas aumentam, as pessoas gastam menos, etc. Enfim. O juros fica alto, o governo é obrigado a fazer isso. No nível mercado, os juros ficaria baixo ou alto dependendo
retorno de investimento das empresas, né? Porque na existência de Banco Central é artificial. O que acontece nesse período também? Mau investimento, né? O investimento representado pelo painel 3 não é resultado da poupança voluntária, mas sim de perturbação monetária. Ou seja, não é que as empresas estão realmente fazendo investimentos melhores. É simplesmente uma técnica bancária. E agora você coloca mais risco, né? Porque você está dizendo pro, pro empresário que ele pode tomar esse empréstimo, uma taxa de juros baixa, porque a economia está bem. E se o preço do capital está baixo, quer dizer que tem liquidez na economia. As empresas estão pagando suas dívidas, você tem uma liquidez no geral. Também tem questões internacionais boas. Porque às vezes, quando isso não acontece, eu tenho que aumentar a taxa de juros. E no mercado não existia, não existisse Banco Central, isso ia acontecer, né? É isso que Mises denominou como mau investimento, né? E Hayek chamou de a poupança forçada, né? Então, essa é a ideia. Então você meio que gera um erro na economia, gera uma perturbação exógena. Então, os trabalhadores cujas preferências permanecem inalteradas, então, as pessoas não mudaram a sua demanda agora. O consumidor, o que ele faz? Ele demanda. Ele produz também, só que em vários setores. Então, o cara, por exemplo, ele trabalha no mercadinho, só que ele consome diversas coisas. Isso gira economia, várias pessoas, milhões de pessoas fazendo isso. A questão é, a sua demanda não mudou. O que mudou é a oferta de capital líquida, né? Então, demandarão bens de consumo em volume compatível com a antiga estrutura de produção. Agora que não tem mais dinheiro, né, o suficiente na economia, como nesse período aqui, né, do S-Prime, então agora o cara vai gastar menos. Porque tem menos dinheiro na economia, né? O cara não vai fazer mais aquele empréstimo arriscado e tal. Ou seja, eles não estão dispostos a abrir mão do consumo presente para guardar, em vez disso, os bens de consumo associados a novos projetos. Então é melhor você, na crise, poupar, e isso é normal. A gente vai ver um gráfico posterior a isso, e gastar nessa questão. Um ponto importante aqui é que o modelo ISLM, né, que é o modelo que é representado essas curvas aqui de oferta e demanda, ele é usado de forma apenas ilustrativa aqui, né? Então não é que esse modelo não tenha falhas e tal. Muito pelo contrário, as condições de equilíbrio não podem ser definidas em termos do painel 5 no modelo austríaco, né? Então, essas curvas de relação de juros, né? De oferta e demanda de capital. Então, são só gráficos ilustrativos, né? Então, qual que é a noção aqui? É apenas demonstrar um efeito, né? Como lutar de forma mais simples, né? Até porque não existe, por exemplo, equilíbrio entre oferta e demanda de capital. Primeiro, é incalculável, porque se muda ao longo do tempo continuamente. Enquanto nós estamos falando, a oferta de capital está mudando na economia. Mas não é um valor fixo. Você não determina esse valor. Ele é variável constantemente, diariamente, em relação a investimentos que são performados ao longo do tempo. E também no mercado de ações, em opções, enfim. Em todo o mercado, porque, por exemplo, as opções é mercado de investimento, certo? Só que elas dependem de. Principalmente hedge funds, eles usam empréstimo, né? Empréstimo de bancos para gerar essas transações. Então, muitos dos empréstimos que são tomados dos bancos, né? No setor de investimentos, eles são empréstimos para investir. No setor de private equity, o LBO, que é basicamente uma empresa que quer comprar outra empresa e ela um fundo de private equity, por exemplo, e ela pega crédito para isso do banco. Então todos esses empréstimos, eles são com a liquidez e alavancagem do banco. Então o banco que dá a alavancagem. A alavancagem é basicamente ele dá como se fosse a manivela que vai permitir que ele faça, que é o crédito, né? Que ela compra, né? Caso dos investimentos, os fundos de investimentos, obviamente eles vão querer gerar mais do que os juros pagos dessa dívida. Mas no geral, é, mesmo o mercado de opções afeta isso, né? A taxa de juros, eventualmente. E mal investimentos que são absorvidos na economia, né? Que é a absorção de capital. É um termo de um austríaco específico, né? Que é o Fritz Machlup, né? Ele falou sobre essa questão de investimentos internacionais. Então, quando tem mal investimentos, esse dinheiro é absorvido para a economia. Por exemplo, quando eu invisto numa empresa e ela cai, por exemplo, vamos supor que eu coloquei 1 milhão numa empresa e ela faliu. Esse dinheiro foi absorvido. Ele não existe mais.
Porque a empresa, ela faliu, ela gastou, sei lá, o quê. Esse dinheiro rodou na economia? Rodou, mas você vai ter uma dívida que não vai ser paga. Isso vai gerar falta de liquidez pro banco, eventualmente. Se for uma falha sistêmica, né? Várias empresas ao mesmo tempo. Eu tava vendo um quadrinho que eu recomendo, que é o The Massive. Que é sobre é um mundo, é como se fosse um mundo real, mas você tem uma estrutura pré-apocalíptica que tá tendo vários desastres naturais, tá tendo terremotos, tá tendo tsunamis, tá tendo explosões nucleares, por exemplo, no sul do Chile. Tá tendo é, níveis dos oceanos aumentando por quedas das camadas polares. Nível de metano na atmosfera subindo, porque quando. Até eu disse no quadrinho, né? Depois eu fui pesquisar direitinho, na verdade é isso mesmo. Quando tem um nível muito grande de é, geleiras, ela cai, né? Basicamente, isso gera metano. E no caso do quadrinho, aconteceu que a tensão superficial dos oceanos, parte dele, né? Diminuiu ao ponto de barcos caírem, né? Frotas de navios americanos. É interessante isso, né? Obviamente, pra acontecer isso é muito difícil, né? O foco do quadrinho é dar, tipo, opções catastróficas, né? E isso altera a economia, né? Ele fala que isso gera colapsos econômicos, mudanças de oferta e demanda de capital. Obviamente, isso ia gerar uma expectativa do futuro muito baixa em relação a investimentos. As pessoas iam fazer poupar muito mais, a ponto que os dólares e euros ficam, eventualmente, com uma moeda não tão relevante quanto commodities, né? Vai ter um exemplo no quadrinho que, por exemplo, barbatanas de tubarão vão ter um valor como commodity maior do que dólares, eventualmente. É, por conta de que, basicamente, a força do dólar está não no papel, né? Intrinsecamente. Mas no poder dos Estados Unidos de performar sua economia. Então, quando tá tendo inflação, crise econômica nos Estados Unidos, o dólar diminui em relação a outras moedas internacionais. Então, por exemplo, se houvesse um colapso ambiental, estrutural nos Estados Unidos, o valor do dólar diminuiria em relação a euros. Porque a visão é melhor eu ter euros do que dólares, investir em euros do que dólares, porque os Estados Unidos, que é quem controla o dólar, tá na merda. Então, é interessante, né? Um quadrinho, né? The Massive, não, vou colocar aqui. The Massive. Ele é muito grande, tem 30 volumes, pelo que parece. Aí pipoca nanquim, publica isso daqui. É muito bom. Então, você tem questões, implicações econômicas óbvias por conta desses desastres naturais, né? Então, qual que é o ponto que eu quero dizer, né? Que eu quero citar aqui? Hum, a expectativa das pessoas do futuro versus o presente é a noção de definir a taxa de juros e como as empresas vão agir, né? Então, é, obviamente isso é muito incerto, né? Você não consegue ler a mente das pessoas. As próprias pessoas às vezes não sabem o que elas querem. Tipo, tu vai no mercado, tu sabe tudo que você vai comprar? Às vezes não, cara. Às vezes do nada você fala, não, quer saber? Eu vou comprar essa coisa que eu nunca comprei. Isso é importante pro mercado, né? Às vezes, as compras aleatórias que a pessoa faz gera grande parte da sua renda. Não, uma parte que é necessária. Capital de giro, etc. Então, é, não sabe que produto vai vender sempre. Você tem estatística, você mensura, você faz logística, mas você vai ter um 30% aí de erro, né? De produtos que vão vencer. Você não pode ter prejuízo ao ponto de você não conseguir performar seu capital de giro, né? Ao ponto que o mercado vai ter uma taxa de lucro muito baixa, né? E você vai ter muito custo que vai ser inútil, né? Se você fosse um ser divino, vamos supor que Deus tivesse um mercado. É, Deus sabe o futuro, né? Então ele sabe o quanto as pessoas vão comprar ao longo do tempo. Então, obviamente, não vai ter prejuízo, né? Não vai ter ideia de loss. Porque um ser onisciente pode saber o futuro. Mas nós, seres humanos, não somos oniscientes. Ou seja, a gente não sabe no mercado quanto vai vender de salada em determinado momento, de batatas, de cenouras. A gente compra o que der, às vezes o fornecedor
ele fornece mais do que a gente quer. Aí ele fala, não, você tem que comprar porque esse lote eu preciso vender isso. Aí você compra mais, aí você não vende. Aí vira um peso no estoque às vezes. Então, tipo, tem vários problemas que são até nem matemáticos, né? São sociais, né? Associados à forma que as pessoas se comportam em fazer negócios, né? Então, a questão é, o fato de nós não termos oniscientes gera incerteza na economia e matematicamente você tem informação que você não pode colocar no seu modelo matemático. Ou seja, esse modelo é limitado por design, né? Isso é óbvio. Não precisa pensar muito pra pensar nisso. Pra entender isso, pelo menos, né? Mas é isso.